gente, a gente chegou na parte de cálculos químicos. Nessa parte, a gente vai fazer algumas continhas que envolvem concentração, número de Avogadro e o conceito de mol, tá? Para a gente pegar as questões aí do Enem. As questões que porventura não estiver aqui do Enem, a gente coloca lá na parte de extras, tá? De questões que a gente só vai resolver sem precisar especificamente da parte teórica. Aqui eu vou mostrar rapidamente alguns conceitos envolvidos aí nesses cálculos. O primeiro conceito é o de massa molecular ou massa molar. O que é a massa molar ou massa molecular? É a massa da molécula medida em unidades de massa atômica. Então, por exemplo, o CO2, que é o gás carbônico. A fórmula do gás carbônico, que é o CO2, nela eu tenho um átomo de carbono e nela eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, para calcular a massa disso aí, da molécula CO2, você vai pegar a quantidade de átomos de cada um e multiplicar pelas massas atômicas. No caso, a massa atômica do carbono é 12 e a massa atômica do oxigênio é 16. Vai ficar 12 e aqui vai ficar 32, o total dá 44. Então, a massa molar, 44 unidades de massa atômica. O mol representa a quantidade de matéria, assim como a massa. Só que aí vai ser específico de estruturas atômicas, né, molecular, íons ou outras espécies, porque a quantidade de moléculas é bilhões de trilhões, são várias, né? São uma quantidade enorme de moléculas. Então, para isso, a gente utiliza essa constante de Avogadro, para representar uma quantidade muito grande de moléculas em um determinado sistema. Então, um mol, que é a quantidade de matéria de moléculas, representa 6,023 vezes 10 a 23 moléculas. É um número muito grande de moléculas. Então, para utilizar um referencial, uma constante, a gente utiliza essa constante de Avogadro, que representa um número muito grande de entidades. Pode ser molécula, átomos, íons, elétrons, tá? Então, o mol de qualquer coisa é 6,023 vezes 10 a 23 qualquer coisa. Aí a gente entra agora na parte de concentração. Tem a concentração comum e a concentração molar. A concentração comum só utiliza a massa do soluto, que é o M1. Esse M1 aqui não é que M é igual a 1, não. É a massa do soluto. E o V é o volume da solução. Então, pega 10 gramas de sal, NaCl, e dissolve em 100 ml de água. Você tem a massa do soluto e tem o volume da solução. O volume da solução seria o volume da água mais o volume do sal. Tá? Então, essas unidades aqui a gente utiliza para... essas grandezas a gente utiliza para justamente encontrar a concentração. A massa é dada em grama e o volume é dado em litro. Se tiver em ml, você tem que converter em litro. Então, por exemplo, 500 ml, volume. Quantos litros tem? 0,5 litro. Dividiu 500 por 1000 e achou o volume em litro. Essa é a concentração comum. A densidade é muito semelhante à concentração comum, só que a densidade é a massa da solução pelo volume da solução. É uma propriedade, né? A água tem a densidade igual a 1. Tá? A concentração molar utiliza o mesmo princípio da concentração comum acrescido à massa molar. Vai aparecer um M1 aqui embaixo na concentração molar. A concentração molar é dada em mol por litro, é uma concentração muito utilizada no laboratório, tá? E representa a quantidade de matéria em uma unidade de volume, em litro. Tá? Para você encontrar a concentração molar, você precisa da massa molar. Então vamos ver aqui as questões cobradas sobre esse tema. Vou fazer algumas aqui para a gente revisar a parte aí e são as questões mais recorrentes, né? Molaridade, número de Avogadro, concentração comum. Questão do Enem 2013. O brasileiro consome em média 500 miligramas. Isso é a massa, né? Lembrando que a massa ela tem que ser dada em grama, né? Só essa questão pedir, né? Calcula a massa em miligrama. Aí você converte para deixar em miligrama. Mas se não, você tem que converter para grama.
de cálcio por dia. A quantidade ideal é o dobro. Então, a massa ideal seria 500 vezes 2.000 miligramas. Essa é a ideal, que é igual a 1 grama. A massa de cálcio ideal, segundo a questão, é 1 grama. O brasileiro consome meio disso, né? Ela se caracteriza, ele está falando aqui que uma alimentação balanceada é melhor para evitar problemas de osteoporose. Essa doença se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, deixando os ossos frágeis e mais suscetíveis à fratura. Considere a constante de Avogadro 6. Na questão não precisou usar aquele ponto 0,2, né? Já botou um 6 aqui. Constante de Avogadro, esse valor aqui. E a massa molar do cálcio, que é a massa atômica, né? 40 gramas por mol. Ele quer saber qual é a quantidade mínima de átomos de cálcio que deve ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades. Então, você vai ter que utilizar a constante de Avogadro para poder achar a relação mol com átomos. Então, você vai ter que achar qual é a quantidade de átomos que existe em 1 grama de cálcio. Para isso, você precisa da massa atômica, a massa molar do cálcio aí. Então, qual é a relação que a gente vai usar? Primeiro, a gente vai achar o mol em 1 grama, quantos mol equivalem a 1 grama, e depois fazer uma regra de 3 para achar o número de átomos nesse 1 grama. Então, primeira relação, 1 mol do cálcio tem 40 gramas. Cada mol de cálcio tem 40 gramas, que é a massa atômica do cálcio, né? Quantos mol tem em 1 grama de cálcio? Já que é a dose ideal diária que uma pessoa adulta, né, que o brasileiro deve consumir. Esse valor, você faz o x aqui, né, vai ficar x igual a 1 sobre 40. 1 sobre 40 é 0,025 mol. Esse é o valor convertido. Você converte 1 grama para mol de cálcio, que dá esse valor, 0,25. Então, já achei o número de mol. Mas não é a resposta. A resposta é o número de átomos, 0,025 mol. Pronto, achei a primeira parte da resposta. Vamos encontrar agora qual é a quantidade de átomos existente nessa quantidade de mol, 0,025. Então, para isso, a gente vai precisar do número de Avogadro. Qual é a relação do Avogadro com o mol? O mol de átomos de cálcio equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. E eu tenho a quantidade de mol 0,025. Isso aí é dado na questão, né? Esse 0,25 que veio de 1 grama. Né? Então é só multiplicar, né? O resultado vai ser 0,25 vezes 6. 0,25 vezes 6 vai dar 0. Deixa eu fazer na calculadora para não errar. Né? Na prova você não pode usar calculadora. Vai dar 0,15. 0,15 vezes 10 elevado a 23. Como isso aqui não está em notação científica, você passa a vírgula para a direita uma casa, vai ficar 1,5 vezes 10, e aqui diminui, né? 22. 22 átomos. 1,5 vezes 10 a 22 átomos de cálcio. Isso é a nossa resposta, gabarito letra B, né? Letra B de bola. Essa questão aqui é mais tranquila, mais direta. Ele quer saber qual é a concentração de açúcar que você utiliza no seu cafezinho, né? O açúcar, que vai ser a sacarose aí que ele está falando, você vai usar uma massa de açúcar equivalente a 3,42. Então, a massa de açúcar, M1, é 3,42. O volume da xícara é 50 ml, que você não vai poder usar ml, né? Não vai poder usar o 50. Tem que converter, 0,05 litro. A massa molar a gente não precisa calcular, na prova já foi fornecida, 342. Da onde vem essa massa molar? Da sacarose, que é o C12H22O11. Pronto, já tenho todos os valores que eu preciso para encontrar a minha concentração molar. A massa é 3,42
o volume 0,05 e a massa molar 342. Isso vai ser 3,42 dividido por 17,1. 17,1 vai dividir 3,42, vai ficar igual a 0,2 a unidade de concentração é mol por litro. Com isso, o nosso gabarito é a letra B. Bem direta, tranquila de resolver. Para a próxima aqui, né? Agora essa daqui vai demorar um pouquinho para a gente achar a resposta. Essa daqui vai envolver o tema reação química, a reação do HCl, que é o ácido clorídrico, com leite de magnésio. Então a primeira coisa que você vai escrever para essa questão do Enem em 2009 é montar uma equação, a equação de neutralização entre um ácido e uma base. E depois balancear. Então assim, ó, os exageros do final de semana podem levar o indivíduo a um quadro de azia. A azia pode ser descrita como uma sensação de queimação no estômago, provocada pelo desbalanceamento do pH, ou seja, excesso de HCl. Esse HCl ele vai reagir com o leite de magnésia, que é o MgOH2. Tá? Um dos antiácidos empregados no combate à azia é o leite de magnésia, que é o MgOH2. O leite de magnésia possui 64,8 gramas por litro da solução. Esse 64 é a concentração comum do leite de magnésia, 64,8 gramas por litro. Concentração. Ele escreveu a concentração de uma forma diferente, que você poderia se confundir com a massa, né? Aí vem a pergunta: qual é a quantidade de ácido em mol ao ingerir 9 ml, esse é o volume que você vai ingerir, 9 ml de leite de magnésio. Você não pode usar ml, né? Você tem que usar litro. Então vai ficar 0,009 litro. Então a primeira coisa que você vai fazer para responder essa questão, você vai escrever a equação química, vai balancear, vai ter que lembrar como é que se faz isso, e depois você vai fazendo os cálculos. Vão ter 3 cálculos para você fazer aí. O primeiro cálculo é achar a massa em 0,09 litro, né, em 9 ml de leite de magnésio. Depois você tem que converter para mol para poder jogar aqui no balanceamento e no cálculo estequiométrico dessa equação. Então, um HCl, que é um ácido clorídrico, vai reagir com o hidróxido de magnésio e isso vai produzir um sal e água. Reação de neutralização normal. Você tem que balancear. Balanceia aqui o HCl com 2 e vai balancear a água com 2. A equação está balanceada. 2 mol de HCl vai reagir com 1 mol de MgOH2. Isso é importante porque o resultado você vai encontrar 1, só que quando você jogar na estequiometria, você encontra a resposta correta. Pronto, fiz a equação, agora vou calcular qual é a massa do Mg a partir desses dois dados, concentração e volume. Como é que você acha a massa a partir da concentração e volume? A equação de concentração comum. O volume eu tenho, a concentração eu tenho, então eu acho a massa. É o produto dos dois, né? A massa é a multiplicação de 64,8 vezes 0,009. Esse valor eu vou ter que usar a calculadora aqui para poder não errar. Na prova você não pode usar a calculadora. 0,09. Vai dar 0,583. 64,8 vezes 0,09 vai dar 0,583. Se é a massa que está contida em 9 ml de hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio, tá? Então a massa achamos 0,583 gramas. Pronto, acabou? Não. Agora você vai ter que converter essa massa que está em gramas para mol. Como é que você converte isso? Usando, vou apagar aqui, usando a massa molar. Por isso que é dado aqui, ó, Mg24, esses valores aí você vai precisar usar. Você vai ter que encontrar qual é a massa molar do leite de magnésia. O leite de magnésia você calcula a massa molar pela sua fórmula, né? MgOH2. Como é que faz isso?
eu tenho 1 mg, você bota 1, e a massa é 24,2, ou 24,3, que vai dar 24,3. Eu tenho o oxigênio, que aqui são 2, que você multiplica por 16, que vai dar 32. E o H, né? São 2, que você multiplica por 1, que vai dar 2. Soma tudo. Essa soma 24,3, 32 e 2 vai dar 58,3. Isso é importante porque a massa, ó, é 583, então vai facilitar. São múltiplos. 58,3 gramas por mol. Isso é a massa molar. Vou apagar aqui para ganhar um pouco de espaço. Acabou a questão? Não. Agora você vai achar quantos mol existe em 0,583 gramas de magnésio. Como é que você faz isso? Faz uma regra de 3. 1 mol de magnésio, leite de magnésia tem 58,3. Quantos mol vai ter em 0,583? São múltiplos, né? Um é 100 vezes mais, então quer dizer que é 100 vezes menos, né? Então vai ser x igual a 0,01 mol. Essa é a quantidade de mol contida em 0,583 gramas de leite de magnésia. Agora sim a gente vai chegar na resposta. Já tem a resposta aí, né? Já tem uma das alternativas. 0,01. Mas não é a resposta correta. Por quê? Porque você tem que usar a estequiometria da equação. Tem que usar a relação 2 para 1. Esse valor aqui de 0,1, se a relação fosse 1 para 1. 1 de magnésio vai reagir com 1 de ácido, mas não é a relação correta. A relação correta é 2 mol de HCl. 2 mol de HCl vai reagir com 1 mol do leite de magnésio, MgOH2. Então aqui qual é a quantidade que vai reagir com 0,01 mol? O dobro, né? Então a resposta correta é 0,02 mol. Né? Fazendo essa estequiometria, o valor que você vai encontrar é 2 vezes o dobro de 0,01, que é 0,02. Então o gabarito para essa questão é letra D. Tá? Então, lembrando, a resposta que você encontrou só vai ser, se você vai encontrar corretamente se você usar a estequiometria da reação. A estequiometria da reação diz que é 2HCl para cada 1 de MgOH, balanceando e encontrando essa relação. Ou seja, se você tem 0,1 mol de MgOH2, aqui você vai ter o dobro, vai ter 0,02. Por isso que a resposta é a letra D e não a letra E. Tá? A questão deu trabalho, mas a gente encontrou. Nessa outra questão, tem algumas formas de você, questão do Enem de 2016, tem algumas formas de você encontrar a resposta só usando sem usar a equação, só usando um raciocínio aqui e alguns dados, claro. Né? O soro fisiológico ele tem uma concentração de 0,90% em massa. O que significa essa concentração? É o título. Né? O título é 0,90. Na verdade, o percentual, né? Seria o título. 0,90%. O que significa isso? Que para cada 0,9 gramas, eu tenho do sal, NaCl, eu tenho 100 ml de água destilada. Para cada 0,9 gramas de sal, eu tenho o uso 100 ml de água destilada. Aí, ele fala o seguinte, qual vai ser a massa se você usar um volume de 500 ml, ou seja, usar um volume de 5 vezes mais, considerando a densidade igual a 1, ou seja, essa densidade aí não vai afetar o nosso cálculo, é 1, né? Então não afeta o cálculo. Se você perceber, você vai usar um volume 5 vezes maior. Então, para manter a mesma concentração e a densidade igual a 1, esse valor de massa tem que ser 5 vezes mais. Ou você poderia fazer simplesmente a regra de 3, que sairia da mesma forma. Então, a massa que você vai usar é 5 vezes mais a que você usou para usar um volume de 100 ml. Então, a massa é 4,5 gramas de NaCl.
resposta letra C, ok? Bem, a gente chegou ao final dessa parte, né? Cansou bem muito, né? Porque os cálculos aí envolvem números muito ruins, né? Para fazer a continha, para fazer a multiplicação e a divisão, aí isso atrapalha mais. E o entendimento da questão também atrapalha um pouquinho. Algumas questões você usa direto na forma, outras você tem que fazer usar o raciocínio para poder chegar na resposta correta. Tá? Então, as questões do Enem que envolvem a parte de calcular dão trabalho, não só pela questão de você fazer a multiplicação, mas também pela questão do raciocínio que você vai ter que fazer da questão. Vai ter que entender o que ele está pedindo, que a questão está pedindo, para poder chegar na parte do entendimento e da resposta correta. Ok? Bem, a gente volta aí, a gente coloca nos extras aí questões que podem envolver cálculo desse assunto que a gente não colocou aqui. Tá? Até mais aí. Bem, gente, hoje estou trazendo o tema chuva ácida. É um tema mais teórico, né, do que os outros temas que envolvem a prova de química. Esse tema aí pode vir na prova de geografia, pode vir na prova de biologia e tantas outras disciplinas, né, já que é um tema bastante que envolve vários componentes. Então pode vir aí tanto nas ciências humanas quanto nas ciências da natureza, tá? Então vamos tentar ver aqui, fazer uma breve revisão desse tema que você já meio que cansou de estudar, um tema muito estudado ao longo do ensino fundamental, ensino médio. A chuva ácida, ela é um fenômeno atmosférico que acontece principalmente em regiões com alto índice de poluição, né, de poluentes. Regiões industrializadas, onde vai ter maior incidência desses gases poluentes. Regiões onde vou ter muito fluxo de automóveis, caminhões, ônibus. Então, regiões que vão ter poluentes que vão se misturar com a água e vão deixar a água mais ácida. Então, aqui tem uma ilustração de como é que ocorre o fenômeno da chuva ácida. Então, aqui eu vou ter a emissão de poluentes pelas indústrias, pelos automóveis. Eles vão se misturar com a água e vão deixar a água com uma acidez maior, um pH menor. Normalmente, as substâncias que vão deixar esse pH menor são chamadas de ácidos, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Eles vão vir de poluentes, de gases, pode ser o SO2 ou o SO3 e pode vir também aqui o NO2 como um poluente, ou NO. Tá? Então esses dois aí vão reagir com a água e deixar o pH mais ácido. E na precipitação que vai ocorrer, o solo vai ser contaminado, as plantas, a paisagem, a arquitetura, tudo isso vai ser contaminado pela chuva ácida. Então a precipitação com elevada acidez ocorre justamente quando um lugar, uma região de um país ou do mundo, concentra altos níveis do dióxido de enxofre, que a gente falou agora há pouco, o dióxido de enxofre, que é ele está falando de dióxido, que significa dizer que o O2 vai estar presente, o oxigênio 2. O enxofre é o S e o dióxido é o 2. E no caso daqui é o nitrogênio, então o nitrogênio O2. Tá? A elevada emissão desses gases poluentes, que vão entrar em contato com a água, gotas de água suspensas no ar, que reagem e formam ácidos, que ao precipitar, dão origem à chuva. Mais uma vez, uma ilustração para a gente confirmar essa questão da chuva ácida, que é justamente a poluição vai dar origem a gases poluentes, principalmente o CO2, ou melhor, o SO2 e NO2, e isso vai deixar a água mais ácida. Aí vai dar origem à chuva ácida. Tá? Então aqui está novamente a representação dessa formação da chuva ácida. Então aqui continuando.
Principais consequências da chuva ácida. Então aqui, o solo vai ser contaminado, né? Vai provocar alterações no solo. O solo vai ficar mais acidificado. Então, certas plantas, né, certos cultivos vão deixar de sobreviver, né? Vão deixar de existir, porque cada planta, cada fruta, cada plantação, cada cultivo, para ser realizado, precisa de um pH do solo adequado. Então, se você acidifica o solo, isso pode provocar a morte das plantas, tá? Desses cultivos aí. Contaminação do solo, contaminação da água, deixa a água mais ácida, contaminação da vegetação, por consequência, você contamina o solo, você contamina a água, você acidifica o meio aí, então as pessoas vão entrar em contato com essa água, com esse solo e vão gerar uma série de prejuízos também à saúde, não só ao meio ambiente. No outro slide tem mais aqui algumas consequências. A questão do rompimento da superfície das folhas das árvores, causando empobrecimento nutricional. Plantas podem se tornar suscetíveis à ocorrência de pragas e doenças, e um crescimento pode ser prejudicado. Dependendo da concentração de ácidos, a saúde dos seres humanos também pode sofrer prejuízo. Tá? E além disso, a gente tem que observar também a questão da natureza e os monumentos e obras que podem começar a corroer. Você vai ter a destruição desses monumentos porque a água da chuva vai ser mais ácida e vai reagir com a estrutura, os componentes dos monumentos das obras. Tá? Então, para finalizar aqui o slide, já finalizou, a gente vai ter as questões relativas a esse assunto que foram cobradas no Enem, nos Enems anteriores. Tem essa questão aqui bem lá no início, né, das provas do Enem, 2006, vai falar sobre a chuva ácida. A chuva ácida é o termo utilizado para designar precipitações com a faixa de pH menor do que 5,6, pH ácido. As principais substâncias que contribuem para esse processo são óxido de nitrogênio, que a gente falou, né? NO2 e SO2, provenientes da queima de combustíveis fósseis e também de fontes naturais. Os problemas causados pela chuva ácida ultrapassam fronteiras políticas, regionais e nacionais. A amplitude geográfica dos efeitos da chuva ácida está relacionada principalmente com, letra A, circulação atmosfera e quantidade de fontes emissoras de dióxido de nitrogênio e enxofre. Então a letra A já engloba tudo que a gente meio que falou, né? Vai falar do fontes emissoras de SO2 e NO2 e também a circulação atmosfera, né? E eu vou ter regiões que vai ter poluentes e esses poluentes vão entrar em contato com as nuvens, né? E isso vai acidificar o meio e vai gerar chuva ácida. Letra B, a quantidade de fontes emissoras de óxido de nitrogênio e enxofre e da rede hidrográfica, a topografia local das fontes emissoras e de enxofre e nitrogênio e nível de lençóis freáticos. Isso aí poderia ser uma consequência da chuva ácida, né? Você vai ter a contaminação dos lençóis freáticos, a quantidade de fontes emissoras de dióxido de enxofre e nitrogênio e níveis de lençóis freáticos e a rede hidrográfica, a circulação da atmosfera. Então a letra A é a alternativa que mais se aproxima do correto, né? A letra A é justamente a resposta. Uma outra questão que foi cobrada no Enem 2009 é sobre quais são as substâncias, né, que vão dar origem à formação da chuva ácida. A gente sabe que tem o NO2 e o SO2, mas tem um ácido lá que vai ser o ácido responsável por essa acidez. Ele quer saber qual é o nome desses dois ácidos. Então fala aqui, ó. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental. Aí ele fala da chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o H2CO3. O H2CO3 ele tem origem a partir do gás carbônico, né? Também aí é um dióxido.
formado pela reação do CO2 atmosférico com a água. O HNO3, que é o ácido nítrico, o ácido nitroso, o ácido sulfúrico e o sulfuroso. Aí esses 4 últimos são formados principalmente pela reação da água com os óxidos, que é o óxido de nitrogênio, que é o NO2, e o óxido de enxofre, que é o SO2. A formação da chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, né, todos os ácidos na mesma concentração, qual aquele que vai apresentar maior acidez, confere maior acidez às águas das chuvas? Então, ele quer saber qual é o ácido que vai dar origem a maior acidez. São os ácidos fortes, né? Aí a gente tem aqui o H2SO4, é uma questão que poderia também estar lá no assunto de funções inorgânicas, né? Esse aqui é o mais forte, né? E o HNO3, né? Eles têm um elevado índice, né? O elevado grau de ionização. Esse grau aí é o que vai ser responsável pela acidez, tá? Esse alfa, que é o grau de ionização, ele maior que 50%, a gente classifica o ácido como ácido forte. Menor que 50% e maior que 5%, o ácido é moderado. E menor que 5%, o ácido é fraco. Então, esses dois aí são, na escala dos 4, né, comparando os 4, são os dois mais fortes, por causa do grau de ionização. Esse grau de ionização refere-se à quantidade de hidrogênio que vai ser liberado na presença de água. Essa é uma forma de você avaliar a força de um ácido, né? Então, vai estar diretamente relacionado à adição, à diminuição do pH da água. Então, a resposta que você vai colocar para essa questão é a letra D. A letra D é a resposta que tem os dois ácidos mais fortes, comparando esses 4, né? A gente poderia também verificar a questão da presença do oxigênio. Se eles têm, se você tem dois ácidos que têm a mesma estrutura, onde muda apenas a quantidade de oxigênio, que é o caso aqui do HNO3 e HNO2, aquele que tem mais oxigênio é o mais forte. Então, se você comparar HNO3 com HNO2, esse é mais forte do que esse. HNO3 é mais forte do que o HNO2. E se você comparar os dois aqui, H2SO4 e H2SO3, esse daqui é mais forte do que esse, por causa da quantidade de oxigênio. E isso só vale para aqueles que tenham os mesmos elementos, né? A hidrogênio, enxofre e oxigênio. São os oxiácidos, né? Oxiácidos aqueles que apresentam oxigênio na sua estrutura. Hidrácido só tem hidrogênio e um outro elemento. Só apresenta hidrogênio e não apresenta oxigênio na sua estrutura. Esses aqui são os oxiácidos. Você compara os dois e compara que o que tem mais oxigênio é o mais forte. Comparando os dois que têm o mesmo elemento. Agora, se você comparar o HNO3 com o H2SO4, essa questão aí da presença de oxigênio não vale. Essa daí, no caso, aí você não pode fazer essa comparação. Ok? Então vamos para outra questão também, para a gente finalizar. Uma questão de 2017 que vai falar também sobre a chuva ácida. Essa questão fala: muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através das chaminés, poluentes prejudiciais a plantas e animais. Um desses poluentes reage com o oxigênio e a água para diminuir justamente o pH. Então, a chuva ácida vai deixar um pH menor do que 5,6, como a gente viu na questão anterior. E aqui eu tenho a formação desses óxidos, né? Eu vou ter um poluente que vai reagir com o oxigênio e vai gerar um outro óxido, no caso aqui o trióxido. Esse trióxido reage com a água e forma um ácido. Esse ácido é o ácido sulfúrico. Esse aqui é o ácido sulfúrico, que é o ácido que vai diminuir o
pH da água, da chuva, né? De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desses poluentes intensifica ele quer saber, está falando da chuva ácida, né? A presença desses poluentes vai aumentar, vai intensificar a formação da chuva ácida. Quando ele fala especificamente do SO2 e do NO2, ele está falando da chuva ácida. Quando ele fala de CO2 ou ele fala do CH4, ele está falando do efeito estufa. O efeito estufa. O CO2, né, ele está presente no efeito estufa e também está presente na chuva ácida. Só que ele é mais importante aqui para o efeito estufa, né? A chuva ácida a gente vai se tratar para diferenciar do outro a presença desses dois aqui. E um outro, que é a camada de ozônio, né, está se referindo aos CFCs, clorofluorcarbono, que vão aí ser prejudiciais à camada de ozônio. Então a resposta para essa questão é a letra A. A presença desses poluentes, dado na questão, é justamente a chuva ácida, né? Não poderia ser efeito estufa, não poderia ser camada de ozônio também, tá? Então aqui vai ser o gabarito letra A, né? Então a gente trouxe aqui 3 questões relacionadas com esse tema, efeito estufa, que é bastante importante para a prova de vocês. Não tem sendo alvo de questões, né, nos últimos Enems, essa parte aí de chuva ácida, efeito estufa, mas a gente tem que lembrar que a parte de química ambiental é importante também para ser estudada e ter atenção na prova do Enem. Não só na prova de química, mas na prova também lá de geografia ou até de biologia. Pode vir essa parte aí, né, de chuva ácida, ok? Daqui a pouco a gente volta e valeu. Bem, gente, voltando aqui para falar dos estados físicos da matéria. Tema aí da química geral, para a gente revisar para o Enem, né? Ver quais foram as questões cobradas do Enem sobre esse tema. Vamos lá, para a gente relembrar aqui alguns conceitos. A gente tem 3 estados básicos, né, da matéria que a gente estuda no ensino médio. Quando a gente vai para o ensino superior, tem, além dos estados conhecidos, né, tem mais outros que você vai se aprofundar. Então, estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. O estado sólido, as moléculas estão juntas, compactas, forma e volume constantes. Tá? No estado sólido, todas as duas variáveis, né, forma e volume, estão constantes. Já no estado líquido, as moléculas começam a ter movimento, espaço entre elas. Tá? O volume é constante, mas a forma ela pode variar de acordo com de onde o líquido estiver presente, contido, né? E no estado gasoso, a forma e o volume são variáveis. A gente tem aí as transformações físicas da matéria, que também pode vir na prova de vocês. É bom estar sempre atento para não esquecer. A gente tem os nomes dessas transformações: estado sólido para o estado líquido, a transformação recebe o nome de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, que pode ser chamado de vapor também, né? Estado líquido, sólido e o gasoso, que é muitas vezes utilizado como sinônimos. O vapor é quando a substância, a temperatura nas condições normais, ela se encontra no estado líquido. Aí, quando ela passa para o estado gasoso, a gente chama ele de vapor. É o caso da água, né? A água, a temperatura ambiente é líquida. Então, quando a gente tem o aquecimento da água, ela vai se transformar, vai passar do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama de vapor de água. Então, o estado de vapor. O gás é quando a temperatura ambiente, a temperatura de 25 nas condições normais, ela é gasosa.
ela é um gás. Aí tem essa distinção. Então, o nome da passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamado de vaporização, que pode ocorrer de três formas: a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é a passagem lenta e a ebulição é a passagem rápida. E a calefação é a brusca, aquela que você esborrifa a água numa panela, né, uma chapa quente, e ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso de uma forma rápida. O inverso, né, saindo do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho a condensação, que também pode receber o nome de liquefação. Qual é a diferença, né? A condensação está para o vapor, né? Quando você tem, por exemplo, água, a nuvem, o vapor d'água, ela condensa. Quando você tem o estado gasoso, no gás, o gás oxigênio, a gente fala que é gás liquefeito. A liquefação serve para gás, que são substâncias que que são gases a temperatura ambiente. E você faz o processo de liquefação. Do líquido para o sólido é solidificação. Tá? Então esses nomes você tem que dar uma revisada e uma memorizada. Do sólido para o gasoso é a sublimação, e o inverso também. Ele pode ser chamada também até de sublimação direta e inversa. Qual é o lance aqui? O lance são os processos endotérmicos, que são os processos que absorvem calor, para a direita. Para a direita são endotérmicos. Processos endotérmicos que você vai, aqueles que você absorve energia, absorve calor. Já o inverso, que é o sentido contrário, são os processos exotérmicos. Aí aqui você faz a liberação, você libera calor. Endotérmico absorve, exotérmico libera. Isso é importante também você estar atento. Qual é o lance com a temperatura? A temperatura aumenta, aí você tem o derretimento do gelo, né? A temperatura favorece o processo endotérmico, a temperatura esfria, você diminui, né? Você tem um processo exotérmico. Então aqui vai falar justamente dessa parte aí de você ter a passagem do estado de um estado para o outro. Então, para você passar o gelo para a água líquida, você tem que ter calor, tem que aumentar a temperatura. Tem que ceder mais calor. E da água líquida para a água em ebulição também, você vai aumentando a temperatura. Os processos são endotérmicos. Do inverso, aí você diminui a temperatura. Processos exotérmicos. A gente vai perceber que a temperatura vai aumentando. Aqui tem um termômetro dentro desse sistema, né? E essa parte é importante também, que é a parte de análise do gráfico, né, diagrama dos estados aqui, onde a gente vai observar que esse gráfico é o gráfico de uma substância pura, né, no caso a água. O gráfico de uma substância pura, ela apresenta PF e PE constantes. Não vão variar. Então, no caso da água, que tem um PF igual a 0 graus Celsius, nesse intervalo eu tenho uma constante. Ela não está variando, está constante. A mesma coisa acontece no PE, que é o ponto de ebulição, que é 100 graus. Se você perceber aqui no ponto de ebulição, é constante. Então, esse gráfico representa a mudança do estado físico da água quando você tem o aumento de temperatura em função do tempo. Então, a água antes do valor do PF, abaixo do valor do PF, a água é gelo, né? A temperatura está abaixo do PF, é gelo. Quando atinge 0 grau, exatamente 0 graus Celsius, a água vai começar a se transformar, o gelo vai se transformar em água líquida. Só que exatamente nesse momento eu vou ter dois estados físicos coexistindo, que é a água líquida mais o gelo. Aí você, após atingir o PF, né, 1 grau, meio grau, você já tem a água líquida. Só existe água líquida. Aí novamente você vai aquecendo e chega no momento em que você atinge o PE, que é o ponto de ebulição. Nesse momento, de novo, eu vou ter dois estados coexistindo, água e vapor. E depois que você ultrapassa esse valor, você tem
o fim da ebulição, que é o vapor d'água. Então é um gráfico típico de substância pura. Você sobe, fica constante, sobe, fica constante. Depois sobe de novo mais um pouquinho. Tá? E é justamente através desse gráfico que a gente vai analisar essa questão aqui do Enem. Do Enem 2021, onde você tem que dizer qual é o gráfico que representa a substância do óxido de silício, né? Ele fala assim, né? Vamos ler a questão. Para assegurar a boa qualidade do seu produto, uma indústria de vidro analisou o lote de óxido de silício, principal componente do vidro. Para isso, submeteu a amostra ao aquecimento. Então, se ele vai aquecer essa substância, e para comprovar se é realmente óxido de silício, ele tem que ser o gráfico de uma substância pura. Os valores de ponto de fusão e ponto de ebulição tem que ser constantes. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Dados do silício, óxido de silício, temperatura de fusão 1600, temperatura de ebulição 2230. Qual é o gráfico que representa justamente essa substância pura? Então você vai analisar e lembrar, né, do slide anterior, que para ser o gráfico de uma substância pura, os valores de PF têm que ser constantes. E a única alternativa que apresenta os dois valores constantes é justamente essa daqui, esse gráfico. Aqui eu não colei a letra, mas você sabe aqui que é esse gráfico. Por quê? Porque o PF ele tem que ser constante e o PE também. E os outros estão tudo variando, né? Nenhum fica fixo assim, né, reto. Né? Os outros sempre vão variar um pouquinho. Aqui só tem um que não representa o ponto de fusão e ponto de ebulição, tá tudo errado aqui. Esse aqui está variando e esse aqui está constante. Esse está constante, mas esse está variando. Então a resposta vai ser esse aqui, ó. Tem esse gráfico aí onde PF e PE são constantes. Uma questão mais tranquila para a gente resolver, não é de gráfico, mas é bom você prestar atenção, Enem 2016, para você analisar a tabela dos combustíveis e o seu ponto de fusão, ponto de ebulição e analisar são combustíveis líquidos a temperatura de 25. O que é que você vai analisar? Para ser líquido, o valor, que é 25, tem que estar entre o valor do ponto de fusão, tem que estar entre PF e o PE da substância aí do combustível. Para ser líquida, o 25 tem que estar entre o valor do PF e PE. Se não tiver, aí já pode descartar. Tá? Tem que entrar o valor 25 tem que estar entre o valor do PF e o valor do PE da substância do combustível. Então o butano, o PF é menos 135 e o PE é menos 0,5. Então 25 está bem após 0,5. Então o butano já não é a resposta, porque o 25 não está entre os dois. Etanol, 25 está exatamente entre menos 112 e 78. Então aqui já é uma resposta. Metano, menos 183, o PF, e menos 162. Aqui também já não é a nossa resposta. Metanol, menos 98 e 65. Então aqui está o valor 25 entre os dois valores. Então aqui está correto. E o octano também é um valor que está entre o PF e o PE. Então o gabarito vai ser a letra que tem o etanol. Opa! Aqui é etanol, né? Tá errado aqui. Aqui não tem nem etano aí, é etanol. Aqui tá. Etanol, metanol e octano, letra B. Tá? Até porque não tem etano, né? É etanol. Beleza? Então, para a gente finalizar, a questão 2009, já um pouquinho mais antiga essa questão, vai falar sobre o ciclo da água, que vai passar por todas as transformações físicas da água, basicamente. Tá? Tenho aqui o ciclo da água, é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudança de fase. Mudança de fase é sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. E a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido
podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Está falando da evaporação, que é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, no caso, né? Onde você vai ter a absorção do calor por parte da água líquida. O líquido vai passar para a fase gasosa, que no caso é vapor, né? No caso é o vapor, está falando de água. E o nome disso aqui é evaporação. Se vier vaporização, não está errado, né? Se tiver aqui vaporização, que é o geral, não está errado. Mas como veio evaporação e não veio nenhum outro, então o nosso gabarito é o que tem a letra C, evaporação. Então, nosso gabarito aí é a letra C, para essa questãozinha bem tranquila, bem legal, tá? Bem, hoje a gente finalizou, a gente volta aí numa próxima aula com mais questões do Enem. A gente finaliza a parte aí de Química Geral, a parte de com as questõezinhas sobre diagrama de fases e estados físicos da matéria, onde a gente analisou ponto de fusão e ponto de ebulição. Ok? Até mais e valeu. Olá, gente. A aula de hoje é sobre modelos atômicos, né? Esse tema, evolução dos modelos atômicos, ele não é tão comum no Enem. Apesar de ser um tema bastante cobrado em vestibulares, né, estaduais, no Enem ele não costuma ser tão cobrado, né? No Enem tradicional, no Enem normal. Segunda aplicação e outras modalidades de Enem, talvez tenha caído questões do Enem, mas normalmente não é tão importante assim para a prova do Enem. Mas a gente trouxe porque você que vai fazer Enem deve fazer outros vestibulares aí, SSA e vestibulares estaduais. Então a gente vai começar pela a questão da data, né? É importante você estabelecer ou entender a evolução dos modelos atômicos e as datas, né? A data onde cada um foi concebido, né? Cada modelo foi idealizado. Então, a primeira data que a gente tem da evolução do conceito de átomo é lá na Grécia Antiga, né? E já no século XIX, a gente tem o modelo atômico de Dalton, que é o primeiro modelo estudado normalmente no ensino médio. Esse modelo é datado de 1803. Cada livro, cada material que você estuda tem uma data que pode variar, né, alguns anos, mas é em torno de 1803, 5, 8 que foi estudado esse modelo atômico. Tá? É o modelo atômico de Dalton, que é chamado bolinha de bilhar. Em seguida, a gente tem o modelo de Thomson, que talvez seja mais cobrado que os outros modelos, tá? Que é o primeiro modelo elétrico, o modelo de Joseph Thomson, 1898, então aí quase 100 anos depois, né? 95 anos depois, foi criado o modelo de Thomson. Em seguida, já aqui há um intervalo de tempo de um modelo para outro é menor, né? 1911, o modelo de Rutherford e em seguida, 2 anos após, o modelo atômico de Bohr. Esses 4 aí são os principais para vestibular, né? Já o modelo quântico, apesar de ser que traz consequências para o modelo atual, é o modelo que é menos cobrado, né? O modelo quântico, que não existe aí, que existe diferenças com relação ao modelo de Bohr e Rutherford. O modelo de Bohr e Rutherford, em alguns vestibulares, ele chama de modelo Rutherford-Bohr, uma coisa só, que é o caso do SSA. O SSA teve alguns anos anteriores, né, provas anteriores, que trouxe o modelo de Bohr como sendo Bohr-Rutherford, que a mudança de um para outro é pequena, visualmente pequena, mas existe um conceito diferente aí para um e do outro. Então tem as datas aí importantes para você lembrar. Claro que cada livro, cada material que você estuda vai ter uma data que pode mudar, né? 1 ano, 2 anos, dependendo do material. Então, o primeiro modelo atômico estudado no ensino médio é o modelo de John Dalton, tá? Que foi o modelo baseado em ideias lá da Grécia Antiga, dos filósofos Leucipo e Demócrito. Tá? O modelo atômico de Dalton é chamado de modelo de bola de bilhar, que é aquele que considera o átomo sendo indivisível. O átomo é uma esfera indivisível,
maciça e indestrutível, que não pode se dividir, e a gente sabe que hoje em dia o átomo ele é dividido em partículas subatômicas. Dalton entendia que toda a matéria era formada por pequenas partículas, que é justamente os átomos, né? Isso aí, até hoje, a gente tem como verdadeiro, mas a questão do indestrutível e indivisível, não. Tá? Então é chamado de modelo atômico de Dalton. Quais são os postulados, né, ou as ideias que a gente traz do John Dalton? Para ele, os átomos são esféricos, maciços e indestrutíveis, indivisíveis. Os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. Isso aí é o conceito basicamente de reação química, né? Vou ter reações onde cada molécula vão colidir uma com a outra e vão se combinar em proporções diferentes, né? Várias proporções. Tá? Um átomo se combina de um lado com dois átomos do outro lado e vai formar uma nova substância. Esse é o conceito de reação química, que é utilizado até hoje, né? Os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam de parceiros para produzirem novos. Então, também, novamente, a gente tem a questão da reação química. Então, o modelo de Dalton, a gente entende, pelo que ele falou, que algumas ideias são utilizadas até hoje, que é a questão da ideia de reação química. Né? Novas substâncias vão ser formadas, há uma proporção entre a combinação desses átomos. Tá? Então, a ideia de combinação entre átomos é utilizada até hoje. Mas a questão do átomo ser indestrutível, ser indivisível, não. Tá? Então, aí o conceito que Dalton trouxe para a gente utilizar até hoje em dia. Em seguida, a gente tem o primeiro modelo elétrico, que traz o conceito de elétron, que é o modelo atômico de John Dalton. Desculpa, Joseph Thomson. John Dalton não, Joseph Thomson. JJ Thomson. Ele propôs que o átomo seria uma espécie de bola gelatinosa, completamente maciça, assim como John Dalton. Joseph Thomson também trouxe o conceito de maciço. Só que o átomo era divisível, então vai ter uma partícula subatômica que é chamada de elétron. Não existia o conceito de próton, né? Só existia o conceito de positivo, onde o positivo se atrai pelo negativo. E a quantidade de positivos é igual à quantidade de negativos. Aí o átomo seria uma espécie eletricamente neutra. A carga total do átomo seria zero, ou seja, o átomo ele é neutro, positivo é igual ao negativo. Esse modelo é chamado de pudim de passes. Tá? Em seguida, a gente dá um pulo, dá um salto aí na questão o átomo sendo a aparência, né, do átomo, né? Eu vou ter um átomo muito semelhante ao sistema solar. Ele vai ter duas regiões agora. Uma região que é chamada de núcleo. Aqui, ó. Aqui é o modelo, uma imagem que ilustra o modelo de Rutherford. Eu vou ter a região do núcleo, que é essa que tem a bolinha preta aqui, ó, que seria o núcleo. Esse núcleo, ele vai ter próton, que é o positivo, e nêutron. Só que o nêutron não tem a ideia de nêutron ainda nessa época, né, de Rutherford. Só vai vir um pouco mais tarde. Mas o núcleo é onde tem um próton. Esse próton vai ficar dentro desse núcleo. E o núcleo para a região da eletrosfera, que é essa região que tem essas órbitas elípticas, né, essas bolinhas aqui, ó, maior, que vai ter as bolinhas em vermelho, que são os elétrons. Essa eletrosfera, que é formada por órbitas elípticas, ela vai ser, que é a grande diferença para o modelo de Bohr, ela vai ser elíptica e não circular, como no modelo seguinte. Tá? Ela tem um espaço entre o núcleo e elas, isso foi descoberto através do experimento de Rutherford. Então, no modelo de Rutherford, diferente dos anteriores, eu vou ter o átomo dividido em duas regiões. O núcleo, que tem próton, só que o nêutron ainda não vai aparecer aqui. A gente sabe que tem um núcleo que é próton mais nêutron, mas ainda no modelo de Rutherford não existe a ideia de nêutron. É mais na frente.
mas ele tem um próton e vai ter um espaço entre o núcleo e a eletrosfera, tem um espaço vazio, que é onde o experimento de Rutherford vai provar que o átomo teria duas regiões, uma região que tem um próton, uma região que tem um elétron, tá? Então, o átomo ele tem duas regiões, o núcleo do átomo contém toda a massa. Esse núcleo aqui atômico, ele tem toda a massa atômica. E a eletrosfera teria todo o volume atômico. A eletrosfera tem o volume do átomo. O tamanho do átomo é determinado pela eletrosfera. E a massa do átomo é determinado pelo núcleo. Isso foi o que a gente tem de contribuição de Rutherford. Qual foi o experimento que ele realizou para chegar a esse entendimento do modelo atômico de Rutherford? É esse experimento ilustrado aqui. Eu tenho uma fonte de radiação, tá? Um material radioativo. Aqui vai ser emissão alfa. Ela vai se chocar, ela vai ser direcionada para se chocar com uma lâmina de ouro, uma placa de ouro. E ele percebeu que grande parte desse feixe de luz, dessas emissões, elas atravessavam a placa de ouro. Outras se desviavam ou 90 graus ou 180 graus, né? Se desviavam porque atingiam o núcleo atômico. Tá? Então, esse experimento provou que há uma grande região entre o núcleo, uma região vazia, e a eletrosfera. Tá? Essa região vazia aqui é justamente que vai formar o tamanho do átomo. Tá? Esse foi o experimento da lâmina de ouro de Rutherford. E mais tarde a gente chega no modelo de Bohr, que em provas ele é tratado como um modelo de Rutherford-Bohr. A diferença de um para outro é que aqui não vai ter órbitas elípticas, são órbitas circulares. Cada órbita tem um valor de energia, órbita quantizada, né? Aqui tem uma energia, aqui vai ter uma energia 1, aqui vai ter uma energia 2, aqui vai ter uma energia 3. Se um elétron está numa órbita, para ir para outra órbita, ele vai absorver ou liberar energia. Essa é a contribuição do modelo de Bohr. É a questão das órbitas serem circulares, cada órbita tem uma energia, ele nem absorve nem libera se ficar na mesma órbita, mas se ele sair da órbita dele, ele pode absorver ou pode liberar. Se ele está numa órbita mais externa, a E3, e quer ir para mais interna, ele libera, na forma de fóton. Se ele está numa mais interna, a 2, por exemplo, e quer ir para 3, ele vai ter que absorver, vai ter que pular. Tá certo? Então, o modelo de Bohr é um modelo que utiliza o conceito de quantização, fóton. Tá? É um modelo que você tem que pegar essas palavrinhas-chave aí. Ok? Então, fazendo essa breve revisão do conceito de evolução dos modelos atômicos, a gente chega na questão do Enem 2022. É uma prova recente que trouxe o conceito de modelo atômico de Dalton, trouxe as contribuições de Dalton, como a gente já falou, e mais na frente ele vai perguntar qual é a ideia de Dalton que vai ficar até hoje, que é a ideia lá de reação química, né? A relação em que os átomos vão se combinar e vão formar, em proporções definidas, vão formar novas substâncias. É esse conceito que vai ficar aí para a contribuição de Dalton. Então vamos lá. Questão Enem 2022, em 1808, lá no texto, né, a gente falou em 1803, né? Então tem a diferençazinha de data aí. Dalton publicou, que é o artigo que ele publicou, o trabalho que ele publicou, o livro que ele publicou, no qual continha 5 postulados. Esses postulados são enumerados a seguir. Então fala dos postulados de Dalton, que a gente falou lá. A matéria é formada por átomos indivisíveis, a gente sabe que não. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as propriedades. Todos os átomos de um elemento. Então a gente percebe já a questão de um outro equívoco, né, do modelo atômico de Dalton. Eu posso ter, por exemplo, o hidrogênio 1, massa 3, o hidrogênio 1 de massa 2 e o hidrogênio 1 de massa 1. Eles não são iguais, tá? Eles não são iguais, está falando que são iguais em massa. Eles são iguais em número atômico, né? Mas em massa não. E em todas as propriedades. Não, um pode ser radioativo, outro não. Então aqui também pode ser considerado um equívoco que não é utilizado hoje. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos.
Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Que é uma questão meio confusa, né? Eles têm massa diferente, tá? Mas para ser diferentes elementos, tem que ter principalmente o número atômico e não a massa. A massa de um átomo pode ser igual de um elemento, pode ser igual de outro elemento, mas o número atômico não. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm sua identidade. Os átomos, né, não são indestrutíveis, né? Os átomos podem perder, ganhar prótons, se transformar em outra coisa. Nas reações químicas a gente fala de elétron, ele vira um íon. Nas reações, nas radiações, né, quando a gente mexe com radiação, fala de próton, fala de nêutron. E a gente chega no único postulado que está correto para os dias de hoje. Os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos. Ele está falando assim, um átomo de hidrogênio vai reagir com oxigênio, por exemplo, em proporções com números inteiros para formar novos compostos. Pode botar aqui o exemplo da reação da água. A reação da água é uma reação que vai formar H2O, um composto, né, uma substância química composta através da proporção, né, desses átomos de elementos diferentes, de outros elementos que vão se combinar. Tá? Então aqui eles vão trocar posições, né, para poder formar a H2O. Aí ele quer saber justamente qual é o item correto para essa questão que traz a contribuição para o modelo atual. Né? Então fala assim, ó, com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? É justamente o item 5, que é a combinação e a reação química, né, basicamente. A reação química é a combinação de átomos de elementos, tá, que vão se combinar, né, com proposições, né, na proporção de números inteiros. Deixa eu ver aqui, é isso? Números inteiros pequenos para formar compostos. É essa aí o postulado que ainda pode ser considerado nos dias atuais. A gente não pode considerar que o átomo é indestrutível, nem considerar que o átomo é indivisível. Ele é divisível em partículas subatômicas. Então, nosso gabarito aqui é a letra E. Bem, essa foi a única questão que eu encontrei aqui do Enem tradicional, até a data de hoje, sobre essa parte aí de evolução dos modelos atômicos. A gente volta aí numa próxima com mais um tema para vocês.